informação. Eu iria te perguntar o seguinte, naquilo que ela respondeu, falando, por exemplo, da microeconomia, o dinheiro que, não é, as remessas que a nossa diáspora manda para Angola é muito ínfima e todos nós temos sede de ver Angola desenvolver. A pergunta é a seguinte, a iniciativa privada não seria este o caminho para o desenvolvimento do país, ou melhor, para que as famílias vivam bem, vivam melhor, vivam de forma independente, sem esperar dos fazeres do governo ou dos milagres do governo. A iniciativa privada não é a chave para o bem-estar das famílias e do próprio desenvolvimento do país? José Gama. Olha, desde 91 que Angola aderiu ao capitalismo. E o capitalismo é iniciativa privada. Hoje não é mais o Estado que cria postos de empregos. O Estado estimula com políticas, com iniciativas, com leis. E a solução, mesmo até nos Estados Unidos, se nós formos olhar para a história desse país, com os Rockefellers e outros, tudo começou no setor privado. E Angola também não foge da regra. Tem que ir mesmo para o setor privado. Agora, o governo tem que criar as condições para tais. Veja alguma coisa. Há jovens que querem abrir rádios, querem abrir TV. O William Tonetti há 30 anos ou 28 anos à espera de uma licença para abrir um canal de televisão que poderia gerir postos de empregos. Mas o que é que se passa? O governo cria-te uma lei que pede 70 milhões de kwanzas para quem quiser abrir uma rádio. Quer dizer, a lei, os requisitos são bons, mas quando chega essa parte, tu pensas duas vezes, mas vais investir nos 70 milhões de kwanzas para teres a licença ou para investir na própria rádio. Quer dizer que o governo cria-te aqui impedimentos por via da lei para tu não teres essas iniciativas privadas, abrindo uma rádio, abrindo uma TV e se calhar até noutros setores também. Então nós temos aqui um problema que é do próprio governo, que ele às vezes opera como obstáculo para o próprio desenvolvimento. Por exemplo, nós poderíamos ter as eleições autárquicas e com as eleições autárquicas também termos automaticamente as rádios comunitárias. O produtor de fuba, de feijão que está no Andulo, ele não precisaria colocar a sua publicidade na RNA central em Luanda. Ele poderia passar a usar as rádios comunitárias ali no município ou na comuna e esta rádio estaria a se desenvolver, estaria a crescer, a munir-se e a expandir-se, que é também uma iniciativa privada. Mas o governo, infelizmente, não faz isso. Ele só faz coisas em que ele acha que vai ter ganhos políticos ou ganhos eleitorais. Portanto, quanto o pessoal que está na diáspora, nós temos o nosso tipo de imigração é diferente ao do cabo-verdiano. O cabo-verdiano imigra para ficar quase uma eternidade fora, mas sempre sustentando aos que estão na ilha. No nosso caso, não. Nós vamos para um período temporário, não temos a cultura de estar a trabalhar fora e sustentar os que estão em Luanda. Podemos enviar algumas remessas para algumas ajudas pontuais, mas não para fazer poupanças, porque os nossos bancos, nós temos os problemas de economia, temos problemas de câmbio. Os nossos bancos não servem, não encorajam-nos a guardar dinheiro lá, como fazem os cabo-verdianos nos seus bancos. Nós estamos assolados. José, a propósito desse ponto que estás a falar, que nós não temos a cultura de mandar remessas para Angola, né? Nós não temos a cultura de mandar remessas para Angola. Isto não é porque existia já uma barreira, um sistema da nossa política monetária ou política bancária de que não existiam. Por exemplo, tu vais em Pretória, onde tu estás, em qualquer canto tu encontras um privado com a sua licença do Western Union, por exemplo, o MoneyGram, que pode fazer, não é, a operação. Já em Angola, não. Quem tem essa licença são os bancos
ou como é que chama, a posta, como é que chama, os Correios de Angola. Portanto, não existe, quer dizer, o angolano tem vontade de mandar, mas ao pensar que, pá, não existe mecanismos para que as remessas cheguem facilmente, então as pessoas tornaram-se desinteressadas em fazer essas operações. Não achas que é isso? Bom, o que ocorre mais é quem está em Luanda, em Angola, mandar dinheiro para o que está fora e não o contrário, porque nós temos a percepção que aquele que está fora, aquele que está na Inglaterra ou em Portugal, ganha bem, né? Ganha bem, ou melhor, nós mandamos às vezes dinheiros para aqueles que estão assim em questões ou que foram para motivos académicos, para os filhos, às vezes até para a mãe que está em Portugal. É mais fácil o dinheiro sair. Mais fácil não. É mais comum querermos mandar dinheiro de Angola para Portugal ou para outra parte do mundo e não o inverso. Por isso é que ao longo dos anos, só há pouco tempo, é que as remessas dos angolanos da diáspora para o interior é que aumentou. Aumentou por quê? Porque muitos estão a mandar dinheiros para as parceiras, para os filhos, para as passagens, para eles também poderem ir-se embora. Por isso é que nós temos hoje aqui, nas embaixadas, sobretudo do Estado Schengen, especificamente de Portugal, toda ela cheia, numa enchente enorme, porque todo mundo está a querer ir embora. Quer sair fora. Quer sair. E não é só o cidadão comum. Até pessoas do topo do MPLA também estão a sair. Temos o general Ndalo, que foi-se também embora, né? Tivemos até o número 1, o próprio presidente Eduardo dos Santos, também foi-se embora, porque por problemas de segurança. Não confiava na saúde, no sistema de saúde que ele deixou, não confiava nos colegas que depois passaram a hostilizar. Ele também foi-se embora. Quer dizer, o problema é um problema mesmo do próprio sistema que está a fazer-nos todos a irmos nos embora. Amanhã também não sabemos até que ponto o João Lourenço também vai querer ir embora. Aliás, ele vai... Há dias, vimos o mês passado, a mulher teve que ir para fora buscar saúde, né, para ir se tratar fora. Então, isto deve ser o exit strategy da nossa classe, não é? Da nossa casta. Portanto, quando vem que já não está favorável para eles, a única saída segura é mesmo ir fora. Então, este tornou-se o modelo da nossa sociedade. Podemos admitir isso, José? Bom, vejamos esse caso que nós citamos até da própria primeira-dama. Se fosse para ir para tratar de um assunto de câncer, etc., é até entendível, né? Mas é problema no braço, né? Foi tratar um problema ortopédico, do braço, né? Pois, poderia se tratar em Angola. Agora, quando não trata em Angola, qual é a ideia que fica? Ou não tem confiança nos médicos que estão lá, não tem confiança nos enfermeiros que depois vão vazar a informação, não tem confiança no sistema de saúde. Portanto, há aqui um problema de confiança nas instituições. E, às vezes, o que é que acontece? É o próprio governo que acusa o pessoal da diáspora de desacreditar as instituições. Agora nós perguntamos, mas quem é que desacredita as instituições? Somos nós que estamos na diáspora ou são eles próprios que fogem do lado dos médicos locais para irem para Angola? Eu penso que a resposta está dada. O problema aqui é mesmo de sistema. Aí vejamos uma coisa. Quando estão a fazer contratos olha aqui um caso concreto, há um contrato que a Isabel dos Santos faz com a própria Sonangol, qual é a cláusula que eles usam? Que em caso de litígio vão recorrer a um tribunal de França, tribunal de Holanda, tribunal da Inglaterra. Quer dizer, não, eles próprios também não confiam nas instituições que eles querem que nós acreditemos. Então, há um problema de descrença e eles é que fazem isso e atiram a culpa para o pessoal da diáspora, dizer que a diáspora é que está a agitar os que estão no interior. No interior. Olha, vamos consumir as últimas duas perguntas que aqui estão, embora que já existem outras, mas eu tenho que voltar naquelas do roteiro. Vamos
pegar nesta última que o Elcio sempre coloca, será que o Ministério da Educação segue um padrão internacional ou segue o padrão do MPLA, porque a formação em Angola não é válida em muitos países? O porquê que a formação angolana não é válida em muitos países? José Gama, consegues encaixar essa pergunta? Bom, porque eu acho que, vejamos o seguinte, no topo das universidades da África, Angola, durante a campanha eleitoral de 2022, o MPLA prometeu que queria colocar pelo menos 4 universidades no topo, na lista das 100 ou 300 melhores de África. A África do Sul, que praticamente lidera esta lista, tem pelo menos as 5 mais prestigiantes universidades da África estão na África do Sul. Uhum. E Angola tem cerca de 30 universidades e temos também, devemos reconhecer que há muitas delas que têm assim um caráter meio duvidosa. A dada altura atribuiu-se muito a ela a título de universidades. Há muitas que nem sequer reuniam os requisitos para tal. Nós vemos aqui fora como é que se qualifica ou classifica uma universidade. Ela tem que ter um campus universitário, tem que ter laboratórios, tem que para pesquisas, e muitas delas não têm. E quando essa estrutura não apresenta estes requisitos, o que tem de se fazer é não classificá-la como universidade, ou ela fica instituto, ou então college, conforme temos aqui nos Estados Unidos e em vários países. Agora, o problema de Angola também é de base. Nós temos alunos que foram para Portugal estudar e nos testes do 12º ano de escolaridade ou para ir para a universidade reprovavam. Há muitos estudantes com lacunas, que é um problema do sistema. Nós precisamos reformar as nossas universidades, ou melhor, as nossas universidades, o nosso ensino no geral, para que ele torne-se credível e passe a ser aceite fora do país. Por exemplo, quem for para os Estados Unidos numa universidade, entrar e apresentar um diploma da 12ª português, tem o acesso logo garantido. Imediato. Mas imediato. E de Angola, 12ª, nem sempre. Mesmo até aqui na África do Sul, quem tem o ensino médio, nem todos conseguem entrar diretamente para a universidade, porque eles não dão a classificação conforme nós desejaríamos. Portanto, é um problema do sistema. E outra coisa também que temos que lembrar é que há um regulamento ou uma norma da União Africana em que ela determina que cada Estado-membro aposte 20% do seu orçamento para a educação e 15% para a saúde. E durante esses anos todos, o MPLA rejeita atribuir isso. Quando ele rejeita, ele está a dizer que não está interessado em investir na saúde nem na educação. Ele pensa que investir na educação, e nós costumamos a ver nas campanhas eleitorais, a campanha que se diz, olha, abrimos mais escolas, mais salas de aulas, mais carteiras. O investir na educação não é abrir mais escolas. Tu podes ter muitas universidades, e elas não terem qualidades. Tu podes ter muitas salas de aulas e elas não terem qualidades. Portanto, precisamos investir no professor também. Temos estado a assistir aqui greves reiteradas dos professores e o governo até hoje não satisfaz as necessidades deles. Vejamos uma coisa também, na África do Sul, onde eu estou, o que mais ganha quem é? É o homem dos serviços de segurança e o professor. O professor é uma figura de prestígio e o médico são figuras de renome. De renome. O professor na África do Sul não faz greve. O médico na África do Sul não faz greve. O professor não faz greve por quê? Porque ele ganha bem. Ele é um dos que mais ganha. Portanto, nós também poderíamos investir mais, se há de facto vontade política, deve-se investir mais no salário do professor,
para o professor também estar animado, ele bem animado, vai poder também fazer pesquisas e dar uma aula também com qualidade. Portanto, é necessário olharmos para o nosso sistema de ensino e envolver especialistas de pedagogia, sentar com eles para vermos uma fórmula correta para dar solução aos problemas que nós temos. Que nós temos. De facto, a questão da educação é muito basilar, e eu penso que esse debate tem que continuar a ser agudizado, porque a educação em Angola não tem sido um dos setores estratégicos, e os outros países têm estado a fazer muito na educação, e Angola está a ficar atrás. Não sei se, José Gama, tiveste acesso a este documento que está... Documento não, um documentário que está a circular nas redes sociais da República do Congo, em que Denis Sassou Nguesso sabemos que é um outro tirano, é um outro déspota, é um ditador, não é? Mas que está a investir estrategicamente na educação. E a juventude, a nova geração congolesa do Brazzaville, é muito orgulhosa por esse ato do Denis Sassou Nguesso. Mas em Angola não vemos esse investir. Fala-se de investir na educação, nas universidades, mas não se faz sentir. Não se faz sentir. José Gama, voltando nessa pergunta que não te fiz desde o início, porque chegaste depois, não é? Questões, aliás, à tua vontade. A nossa geração em Angola e a consciência da nova geração. O que a nova geração angolana tem estado a fazer na tua leitura, no teu entendimento? O que a nossa geração está a fazer em prol de Angola? Porque um tempo é a cultura que tínhamos nos anos 80, nos anos quase 90. 90, no início ainda tinha muito disso, mas até o fim dos anos 80, tinha a política da economia centralizada, o Estado é que pensava 100% para o cidadão e por aí fora. Hoje em dia, o que a nossa geração está a fazer para o Estado, em vez das pessoas esperarem do Estado? Não é o momento de fazer essa reviravolta que somos nós. Devemos nos sentir proprietários do território, proprietários da nação, e sermos nós a fazer o que a nossa geração está a fazer para o nosso país. Bom, o nosso país é jovem em termos da constituição do novo Estado, e ele está repartido em duas gerações. Nós temos a geração da independência, que foram aqueles que libertaram o país, e agora temos uma nova geração, que é a geração da democracia. E temos aqui um conflito geracional entre os libertadores, que querem se impor, que querem que a gente os veja como libertadores, e temos aqueles que estão a lutar pela democracia, que são os Hitlers, os Luates, os Ditos, as Eva Repedivas e por aí fora. E há aqui uma incompreensão. O que a geração da independência, quando da democracia vem dizer não, o rumo agora é este para um Estado de Direito e democrático. A geração da independência acusa-os de golpe de Estado, coloca-os na cadeia. Há aqui um quadro de incompreensão. Este fenómeno já foi vivido também com Mobutu. O antigo chefe dos serviços de inteligência de Mobutu, a dada altura, conversou com Mobutu, escreve ele isso nas suas memórias, dizia, presidente, esta geração é outra. Esta geração de jovens não te vê como libertador. A forma de se dirigir para ele é diferente. Vamos tratar de outra forma. Porque Mobutu, aquela geração que ele tinha, ele tratava como? Impunha que tinha que ser visto como libertador, corrompia e etc. A nova geração que veio depois, que lutou pela democracia, era diferente. Quem nasceu em 86, 80, ou melhor, em 95, 2000, jovem de 2000, hoje que tem 21 anos, ou 20, a caminho de 22, ele não olha
há certas figuras que para ele não lhe diz nada, porque ele Não não diz nada. viu. Exatamente, aqueles que lutaram, por exemplo, em 75, ele vai ver um general Dalo, se calhar ele não conhece. Ele vai ver, vai ouvir falar, vai ouvir falar de Pedro Pacavira, não conhece. Vai ouvir falar de muitos nomes que para nós são nossos heróis, que libertaram o país, mas estes jovens de hoje não conhecem. Portanto, nós estamos aqui, a geração de hoje tem acesso à televisão, às parabólicas, tem acesso à internet. É uma geração diversificada e Uhum. mesmo até em termos de consumo de informação. Ele consome a CNE de fora, consome a BBC, consome muitas informações. Então, não, quando você chega diz a ele que eleições é guerra, ele vê-te como um estúpido. Então, daí essa guerra, esse conflito geracional. A nossa geração 2 está a lutar para a democracia. Os outros fizeram o seu papel, lutaram para a independência. Independência. Também os outros dos anos 1800, Dom Nicolau, aqueles que lutaram no Reino do Congo, Rainha Ginga, lutaram pela afirmação dos territórios nacionais. Uhum. Surgiram depois outros que lutaram para o fim da escravatura. Depois Uhum. surgiram esses nossos antepassados que lutaram para o fim do colonialismo, que é a independência. E tem aqui essa nova que está a lutar para a democratização do país. E é uma coisa que há países que já têm democracia em pleno, como está os Estados Unidos, países europeus e outros. Nós ainda estamos no atraso. Então há esta luta, porque a antiga geração, a geração da independência, acham que, pronto, lutaram pela independência, têm de ser eles a governar, têm de ser eles a se eternizar, Quer dizer, mas isso eles, sim, ok, disseste a palavra que eu quis perguntar, já disseste, querem se eternizar. Ok, no ok. poder, mas não, existem fenómenos comportamentais, fenómenos próprios da própria política, que ninguém fica vários anos no poder. Tivemos o caso do Partido Revolucionário do México, que governou 70, 71 anos. Tivemos o regime do apartheid, que governou o Partido lá Nacional quase 60 anos. No fim, caiu. Os Uhum. regimes são como uma manga. Ela Uhum. depois, lá na árvore, ou ela Depois de cai madura, amadurecer, ou se ela apodrecer, ela cai podre. É sozinha. como os regimes. Por vezes não é necessário alguém atirar uma pedra para a manga para ela cair, que é uma queda violenta. Ela própria sozinha depois começa a cair. Portanto, a nossa geração deve continuar a lutar pelos valores democráticos, quer queiram ou não a antiga ou a geração da independência. Uhum. O curso da história, depois ninguém altera. Nós tivemos a escravatura, hoje já é impossível voltarmos àquele sistema de escravatura. Tivemos o colonialismo, hoje é impossível voltarmos a esse sistema. Vamos ter a democracia, também vai ser impossível travar o processo democrático com as mãos, por mais que o governo não queira, mesmo até com as fraudes. Vai chegar depois uma nova geração nestes partidos que vai deixar cair esses sistemas que eles estão a implementar. E há uma Uhum. coisa muito importante na política que é a idade. Hoje temos o presidente João Lourenço a caminho dos 70, daqui a 15 anos, 20 anos, esta geração do presidente João Lourenço estarão com 80, 90 anos, já não estarão aí para assegurar o regime. E às vezes as soluções Olhando, são também. olhando para essa geração do João Lourenço, tocando nessas idades que disseste, falaste daqui a 15 e tal, eles já não estarão. Podemos também admitir ou aceitar que eles estão a deixar um legado, não um legado, mas estão a deixar discípulos que vão continuar as pisadas deles, ou existe uma ruptura entre eles de método, de ideologia, de visão? Será que existe uma ruptura ou existe um discipulado que vai continuar na mesma trilha? Bom, o problema é que quem está no poder é o MPLA. E o MPLA, quando começou,
E nós vimos aí vídeos, fotografias nas matas. O MPLA tinha uma escola, era uma escola, mesmo no Partido Único, havia a chamada Escola do Catamboa, em que se formavam os quadros ideologicamente, independentemente das pessoas irem para a universidade, estudavam uma ideologia, e esta ideologia faz em muitos regimes com que eles permaneçam por muito tempo. Hoje o MPLA já não tem essa escola que prega a ideologia. Então, aí começa o próprio Decadência. aniquilamento do partido no poder. E dentro do partido no poder, e nós já começamos a ver, já está a ter uma nova geração, dos Adão de Almeida, da Vera Daves e por aí fora. E dentro do sistema do MPLA, nós notamos que há já duas gerações que vão se gladiar mais à frente, que são aqueles que nasceram dentro das famílias do MPLA, né? Que são casos como Adão, Amor África e outros, e vamos ter os outros que foram recrutados nas universidades, que foram pescados por um amigo, por ela segurança, coisa parecida. Estes não estão comprometidos com o MPLA. Ele entrou no MPLA por uma questão de emprego. E mais à frente vamos ter estas duas gerações a entrar em conflito. E neste momento quem está a mandar é a geração que foi recrutada nas universidades. Okay. Ela está dentro do MPLA, mas ela não tem um compromisso sentimental. Dentro do Partido do Poder vamos enfrentar estas duas correntes. Aliás, já se verifica, né? E temos aqui, como disse, uma está a fazer dinheiro, que tem os seus negócios, ouvimos aí às vezes nos jornais a dizer que o marido da ministra, como o ministro jovem tem de negócios e por aí fora. Há dias não foi exonerado um ministro, né, do comércio, que a sua exoneração foi associada a um dinheiro que ele tinha guardado no prédio que caiu no apartamento em Luanda e outras irregularidades. Quem é esse ministro? Ele não vem de uma família do MPLA, pelo contrário, é um ministro que até as suas famílias estão mais ligadas à própria oposição à UNITA. É um ministro que nasceu no Ambo, também no Ambo, né? Tem familiares que se cruzam com a UNITA. Ele entrou para ali porque foi recrutado por via da televisão, falava bem na televisão, gostaram das ideias dele, levaram-no para o governo, mas ele não está comprometido com a causa do MPLA. Porque ele não cresceu ideologicamente no MPLA. Quer dizer, é uma classe mais teocrática, não é? Teocrática não, teocracia é outra coisa. Estamos a falar de... uma classe que está ali, agora é nossa vez, vamos fazer dinheiro, ponto final. Ok. É uma classe muito técnica. Pode deixar cair o sistema, né? Pode fragilizar o partido no poder. O partido no poder. Ok. José Gama, eu penso que neste bloco nós superamos. Queria falar um pouco sobre a consciência nacional, mas vamos deixar para lá. Vamos passar para o segundo bloco. Mas antes de passarmos para o segundo bloco, vamos dar aqui um intervalo de 2 minutos, vamos pôr um clipe e voltamos já daqui a 2 minutos. Assim vai permitir José Gama beber uma água, eu também beber uma água e voltamos imediatamente daqui 2 minutos. Estamos ligados e vamos a isso.
Sejam bem-vindos, caros amigos. Estamos no Bem-Aja, aqui estamos no Conversa do Nosso Quintal. Estávamos com um intervalo de 2 minutos. Estamos aqui com José Gama, já estivemos com Tiago Costa e estamos a desenvolver então esta temática sobre a nossa geração. E agora vamos entrar no segundo bloco, onde vamos falar sobre o país dos sonhos, que também é um tema muito, muito, muito candente. Qual é o sonho dos angolanos? Cada um de nós já teve um sonho, ou tem um sonho. Eu sonhava um país assim, assim, assim. Qual era o teu sonho para Angola? Perdão, José Gama, vamos voltar a debater sobre estas temáticas, mas enquanto isso, eu quero ler aqui os vossos comentários. Já houve várias perguntas aqui no chat. Tinha aqui uma pergunta do nosso Bonge Music que diz: pergunto a pergunta ao Tribunal Constitucional se ele realmente acredita de existe oposição em Angola. O Tiago Costa, se ele realmente acredita que existe, Tiago Costa já não está. E por aí. Já estou com José Gama de volta aqui no estúdio. Vamos acender o microfone do José Gama. José Gama, vamos no segundo bloco, o país dos sonhos e a realidade que se vive. Eu penso que já estávamos a falar muito da realidade que se vive, mas estávamos a falar muito no âmbito da política, embora que tocamos em alguns aspectos da economia, da moeda, das remessas e por aí fora. Mas o país dos sonhos. O país dos sonhos, eu não sei. José Gama, tu enquanto jovem, enquanto menino, adolescente, tu tinhas uma fantasia de Angola. Gostaríamos de saber um pouco de ti, qual era a tua fantasia de Angola e aquela fantasia hoje não se revê. Tu não te revês aquela tua fantasia. Porque hoje há muito jovem que também tem esta fantasia. Vamos pensar naqueles que têm hoje 17 anos, estão a concluir ensino médio, daqui 2 anos ou 1 ano conclui o ensino médio e quando vai tentar ingressar para a universidade vai começar a ver uma outra realidade. Ou melhor, ao estar a frequentar a universidade é tudo uma outra coisa. O pior é quando conclui a Universidade de Angola para tentar procurar ir para o mercado do emprego, ali é bicho, não sei se é de 7 cabeças ou de 14 cabeças, porque já no ensino médio para entrar para a universidade é um bicho de 7 cabeças. O país dos sonhos. José Gama, qual era a Angola que tu sonhavas e qual é a Angola que tu vês hoje? Bom, a Angola que eu vejo, que eu sonho, é uma Angola em que o debate é científico. O nosso debate é ideológico. Tudo que é solução para o país é sempre na base ideológica. Por exemplo, se o William Toné dissemos aqui que está a ser barrado para abrir uma televisão. Se ele quiser abrir a televisão, qual é o argumento primeiro que o governo vai usar para lhe barrar? Vai dizer, o William Toné vai reportar os assassinatos que a polícia comete, vai reportar a pobreza, vai reportar os escândalos de corrupção no governo, vai reportar os casos de corrupção na magistratura. O debate é ideológico. Quando o debate é científico, nós pensamos no seguinte: o William Toné vai publicar as suas matérias, vai enriquecer o angolano. O angolano vai sair dali, vai ter mais informação, vai ficar diversificado em termos de fontes e conhecimento. Mas ele não olha por aí. O interesse do angolano é de parte. Ele olha primeiro para ele, o governo olha primeiro para ele. Que esta televisão do William Toné vai me fazer mal. Se alguém quiser abrir uma fábrica, ou um empreendimento numa zona que é, não, olha, até numa zona que tem muitos militantes da UNITA, o que é que as pessoas vão dizer? Primeiro, se o debate for científico, vou pensar, esta fábrica que se vai abrir ali
vai gerar empregos para as pessoas. Mas quando o debate for ideológico, vai dizer não, vai empregar pessoas que são da UNITA, vão Para ter votarem. essas pessoas vão ter trabalho, vão pensar diferente. O dono da fábrica, se calhar, também é da UNITA, amanhã vai ajudar a UNITA a crescer e depois nós é que ficamos mal. Portanto, nós sonhamos uma Angola em que o debate seja científico. Vejamos aqui outra coisa. Antes das eleições, o presidente subiu o preço do IVA. Precisava de dinheiro, subiu o preço do IVA. Há pouco tempo estava a ter pressão política, pressões sociais. O que é que o presidente fez? O IVA era 14, ele reduziu, parece que para 6. Ele reduziu a solução empregue para baixar o IVA. Não foi científica, foi ideológica. Por quê? Porque ele está com a popularidade baixa, desgastada, precisa demonstrar que está a fazer algo, baixou o preço da comida, né? Temos um regime que o que é que ele faz? Te cria problemas. Ele subiu o preço do IVA e depois ele se apresenta como solução. É como quando vamos para as eleições. Ele diz, não, a UNITA vai fazer a guerra, a UNITA vai fazer a ruaça, vocês votem na paz. Ele te cria um quadro de instabilidade mental, uma instabilidade fictícia. Depois ele próprio se apresenta como a solução daquela criação, da invenção que ele cria. Então, é isso. Nós precisamos de ir para uma Angola em que todas as nossas discussões é científica. Vamos criar mais universidades? O debate tem que ser científica. Vai formar homens, vai formar pessoas, os jovens e etc. Tem que ser sempre na base científica e não na ideológica. O Padilho pede-me aqui faz aqui uma pergunta que é por que a televisão é o barômetro para formar os quadros no executivo? Isto tem a ver com aquilo que nós já dissemos. O MPLA já não tem uma escola de formação de quadros. O que é que ele vai fazer hoje? Ele para se basear, quem tem assim um certo know-how ou um QI elevado, ele baseia-se pela televisão. A televisão tornou-se a escola do MPLA, né? Você hoje quer aparecer, quer ser cooptado para um cargo, tem que ir na televisão vender algumas ideias para ser repescado. Se tivessem a escola, ele pegava e tiraria quadros na escola. Até o MPLA tem um comitê central que agora foi expandido para quase 500 ou 600 pessoas. O comitê central deveria ser um celeiro para a escolha dos quadros. Mas mesmo assim, ele não confia quem está no comitê central. Por quê? Porque as pessoas também entraram ali por requisitos desconhecidos, né? E como alternativa não tem escola, então usa a televisão, aquele que sobressaísse mais nos debates televisivos, ele vai escolhendo. Eu acho até que o modelo anterior de escolher nas universidades, acho que nas universidades ainda era o melhor, mais aconselhável. Sim, mais requisito. Pois, pelo menos as pessoas estavam a sair diretamente da universidade. Há garantias de que este a sair dali é mesmo um técnico. Está formatado para ser um técnico, não bajula, não tem espaço para bajulação, nem necessidade para tal. Estes estavam melhores. Temos quadros que foram retirados da universidade. Está aí o Carlos Feijó, foi retirado da universidade naquela altura, tinha 23 anos ou mais. Toninho Van Dunen, embora as famílias já eram próximas ao MPLA, isso também contava, mas foram repescados na universidade. Esses e muitos outros. Mas no caso, por exemplo, falando destas repescagens na universidade, o caso do Benja Satula, nos últimos anos de José Eduardo Santos, Benja Satula também foi um brilhante, tanto quanto estudante e depois docente, não é? Professor universitário. O que é que tu achas? Será que poderá
ainda ser útil para um governo, tanto faz do MPLA ou da oposição, porque nota-se que Benja Satula coloca-se mais numa linha de oposição. O que é que tu achas do Benja Satula, José? Temos que perceber uma coisa. O Benja é um estudioso. Fez uma carreira dentro da igreja, na igreja católica, no escotismo. É uma figura que viaja, participa em academias fora. Então, é uma figura que questiona. Os regimes não apreciam quadros intelectuais que questionam. Eles querem quadros que é a polícia hoje matou um grupo de 10 elementos, acusou-os de marginais, com ou sem provas, tu não questionas. Eles apreciam pessoas assim, jovens assim. Dou-vos aqui um exemplo. Quando houve o Covid, o Presidente da República mandou Adão de Almeida a fazer um decreto a proibir que as pessoas, mesmo dentro das suas viaturas, sozinhos, deveriam usar as máscaras. O Adão de Almeida não questionou. Teve que morrer um médico, o Dala, para depois perceberem que alguém sozinho na sua viatura, sem máscara, não representa perigo para ninguém. Perigo a ninguém. Então, temos aqui a diferença de dois quadros. Um que questiona e outro que questiona. Quadros que questionam como o Benja, o regime desaprecia. Aprecia, assim, quadros como Benja como Adão de Almeida. Vimos o Benja quando houve a prisão de Augusto Tomás, a condenação. Ele deu uma entrevista à TV Zimbo em que desmantelou, desconstruiu o acórdão de João Leonardo que condenava Augusto Tomás, que foi baseado em presunções. O regime não gosta de quadros assim. Quer quadros que olhem apenas e não façam perguntas. Não façam perguntas. E quanto ao País dos Sonhos, já tens falado muito também acerca disso, mas eu gostaria que voltássemos a falar aqui sobre isso. Os nossos jovens estão a abandonar. Falaste também no primeiro bloco, o França Andalo abandonou o país. Não sei se ela abandonou de cacheche porque não encontra mais um bom descanso no país ou lhe preocupa porque a decadência é tão visível e isto pode criar algumas repercussões assim. Mas a juventude, o porquê que os nossos jovens não acreditam mais no nosso país? Será que a nossa geração pode realizar os seus sonhos em Angola? Ainda há essa possibilidade? Não somos nós que devemos, digamos assim, impor que tem que se realizar em Angola? O que é que se pode fazer para que essa juventude deixe de acreditar em Angola? O que é que faz desacreditar? O próprio Estado, primeiro, o jovem imigra por quê? Questões relacionadas à segurança, saúde, escola, prosperidade para ele e para a sua família. Isto o governo não está a oferecer. O que é a segurança? É eu sair da minha casa e não ser molestado por ninguém, não ser assaltado. O jovem quer essa garantia. É ter confiança no próprio polícia, é ter confiança na própria justiça. Nós temos hoje uma justiça que está totalmente corrompida, fabrica-se processos. Os jovens hoje estão interessados em falar de política, estão interessados em cantar um rap e usar ali, e no rap fazer críticas sociais, políticas ou mesmo sobre o desporto. Mas o jovem ao mesmo tempo tem receios, precisa de preservar a sua vida para que amanhã não escreva uma música e vão lhe buscar em casa acusado de incentivar ou promover a rebelião. Os jovens já viram em 2001
o caso do Xeroque, que foi morto por cantar a música Técnicas, as causas e consequências do MCK. Então, essas coisas todas afetam a juventude. O jovem quer se formar, hoje os jovens estão a formar família, querem também que os seus filhos estudem. E ele vê que, indo para fora, consegue congregar melhores garantias. Os jovens querem um país também com um sistema de segurança, de saúde adequado. Olha o Ruanda. O Ruanda é uma ditadura, mas é uma ditadura exemplar. O Kagame tem, neste momento, o terceiro melhor sistema de saúde da África. O seguro de saúde do Ruanda cobre e serve para ser usado em quase toda a parte do mundo. Está a ver? Quer dizer que o ruandês, mesmo se está doente, se no seu país não conseguir tratar aquele problema, ele pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Inglaterra, pode escolher um país qualquer. Mas os nossos não. Os nossos seguros estão a servir apenas em Portugal, apenas vai no Hospital da Luz, mas nos outros não. Os seguros de Angola estão a ser rejeitados na África do Sul. Nossos seguros de Angola, que estão a operar aqui já há cerca de um ou 2 anos, que não aceitam, que não funcionam. Então, temos esse problema. Os nossos seguros quase que não funcionam nos Estados Unidos, não operam nos países africanos. Então, é necessário olhar-se para isso, para o jovem não ter necessidade de fugir. Se o jovem tem um seguro de saúde bom, ele sabe, ok, eu vou estar doente, se eu ficar doente, ou eu ou a minha família, se até haver necessidade de evacuação, o meu seguro vai cobrir isso. Vai cobrir. Mas o nosso seguro não. Então, essas coisas todas é que encorajam e motivam os jovens a ir para fora, se organizar e ficar naquela esperança de que se o país melhorar, ele pode voltar. Mas também amanhã, alguém com 50, 60 anos, com uma saúde boa, vai ter medo de ir para Angola. Né? E nós, quando estamos nessas idades, 60, 50, 60 para cima, tem medo de tudo. Houve uma vez um mais velho do próprio MPLA que ele dizia-me, estávamos a falar sobre José Eduardo, que não gostava de andar de avião, que tinha medo, e essa pessoa dizia que não, eu também tenho, nestas nossas idades, ficamos com medo de tudo. E dizia, eu até também tenho medo, estou em Portugal, mas tenho medo de ir para a rua e de andar sem a minha sombrinha. Tenho medo que vá, apanhe uma trovoada, um sol, me causa mal. Passas a ter medo de tudo. De tudo. Os estão a sair com medo, medo não, por causa dos serviços sociais e educacionais que o governo ou o Estado não está a proporcionar. Amanhã, mais tarde, também ele vai ver que não há necessidade de voltar. Pode ir para Angola, passear, mas depois acaba por ficando aí. Então, é necessário nós termos políticas a longo prazo. Né? As nossas políticas apenas são de curto prazo. Vê, quando vamos para a campanha eleitoral, o governo o que é que diz? Em 2022 apresentou-te um programa até 2027. Ele pensou só até aqui. Nós precisamos de um programa que pense Angola para daqui a 50, 100 anos. O Ering Singer, quando abandonou o cargo de secretário de Estado, estava a trabalhar num projeto que pensa a América para daqui a 100 anos. Há 100 anos atrás, vamos ver, há desenhos que os americanos fizeram, que já desafiavam os jovens a desenharem, a fazerem retratos daquilo que poderia ser daqui a 100 anos. E nós temos que começar a pensar isto. 100 anos. Eu pergunto, daqui a 50 anos, qual é o projeto que temos para o Kazenga? Vai continuar assim? Não há papel nenhum que diz vamos tirar o Kazenga vai deixar de ser aquele bairro rural, com estrutura rural, para ter um centro comercial, para o Kazenga se tornar parecido, por exemplo, um Massamá ou um Queluz de Portugal, ou se tornar num novo Talatona. Não tens esse programa. Portanto, não há agenda para isso. E não havendo agenda, lógico, o jovem vai-se embora.
Vai-se Se bem que embora. nós gostaríamos que o João ficasse em Angola, mas o problema é que ele fica com o risco de ser acusado de dar golpe de Estado, de rebelião, de insultar os símbolos da República, que é o novo crime que agora, nessa governação de João Lourenço, se cria, né? No do José Eduardo dos Santos era, tu acusavas o governo de corrupção, acusavam-nos, abriam-te um processo de calúnia e difamação contra o Estado. No governo de Agora, João Lourenço, diferente. Agora os crimes é de rebelião, ultraje aos símbolos do Estado e por aí fora. e por aí fora. Olha, tem aqui um internauta que diz: é um erro abandonar Angola neste momento. Existem muitas razões que tu aqui apresentaste e eu estou plenamente de acordo, não é? Existe muita deterioração no sistema de garantias, não existem garantias eficientes e as pessoas se desmotivam. O Tiago também esteve a falar muito, existe mesmo como se fosse tendenciosamente, que é a famosa portanto, conflito geracional, não é? A nova geração encontra todas essas barreiras, não consegue superar. Mas eu, porque que eu escolhi e evidenciei esta análise ou esta opinião deste nosso mano? É um erro abandonar Angola neste momento. Nós estamos a ver, José Gama, existe uma proliferação em Angola da presença estrangeira, né? Tanto faz aquela ocidental, que ultimamente diminuiu bastante, mas aquela africana é de facto muito acentuada e que está a coordenar o comércio, por exemplo. E os angolanos têm estado a perder espaço. E tem-se ouvido já falar nos corredores que existem até intenções, até na nossa casta, os filhos dos nossos, da nossa elite começam a se cruzar com filhos da elite de outras nações, e isto começa a perigar, não é? O nosso ser angolano. Então, há aquele receio de substituição populacional. Populações de outras nações vêm, se instalam em Angola, acaparam-se do poder, começam a mandar ele, e nós, os nossos filhos, continuam no êxodo. Saem, e o país depois não é Angola, aquela que era Angola que nós esperávamos. Será que tu também é deste parecer ou tens uma opinião a trazer sobre este mujimbo que anda por aí nos açudes? Bom, o indivíduo quando viaja, quando põe o pé no avião, ele já não é a mesma coisa. Quando regressa para o país, já não é o mesmo. Quando tiras alguém, e aconteceu isso na Primeira Guerra Mundial, as colônias francesas usaram os nativos franceses para irem lutar na Primeira Guerra Mundial em nome da França. Estes, quando foram para esta luta, começaram a ouvir rádio. Nas colônias não havia ainda. Começaram a ouvir rádio. Começaram a ler jornais com críticas. Começaram a ver montras. Começaram a ver outro mundo. Quando regressaram para os seus países, depois do fim da guerra, já eram diferentes. Começaram a questionar. Começaram a ter um senso democrático. Por isso é que as colônias francesas libertaram-se mais cedo do que as nossas portuguesas, por causa deste efeito. Isto para mostrar, quando as pessoas viajam, vão para fora, ele quando volta já não é o mesmo. De facto, nós quando vamos para fora, nós depois vamos aprender, ficamos todos, vamos aprender muitos conceitos de democracia, direitos humanos, questões sobre assuntos sociais, desconto. Vamos ver muita gente que está em Portugal que fala muito, não, sou descontado, preocupa-se muito, estou a ser descontado. O que está em Angola ainda não tem esse discurso. O que está em Angola pode ir trabalhar num sítio, né? Mas ele não quer saber, ele só quer o salário dele. Se vai ser descontado, se não vai, até há empresas que nem descontam. Ele não está nem aí. Porque ele foi ensinado, foi programado
a viver apenas o presente. Mas o que está em Portugal já não. Já fala sempre no assunto social, nos assuntos sociais, no desconto, que é para salvaguardar o seu futuro, O seu né? futuro, a sua aposentadoria. Exatamente, na velhice. Então, ele que está em Portugal, voltar para Angola, ele pensa duas vezes, porque ele diz, ele entende que já está a ser descontado em Portugal, desde o momento em que ele chegou, passou a ser descontado. Então, a forma dele de pensar muda, né? Já não é mesmo, já não é conforme esteve quando, antes de viajar. Por isso é que dizia que o angolano, ou um cidadão, desde o momento em que ele põe o pé no avião para sair, quando regressa, já não é a mesma coisa. Ele até por vezes nem precisa ir para uma escola, ou nem precisa ir para uma universidade fora, porque a sociedade, ele vai visitar museus, vai visitar restaurantes, vai visitar Portanto, jardins, o vai seu ver que panorama, a sua ele visão vai é ver, outra. sim, ele vai ver que ele está na casa dele, mas para ir para um hospital, no bairro dele tem um hospital, tem um campo de futebol, tem uma escola, tem isso tudo. Nós vamos para Angola, né? Nos municípios não há esse conceito que em cada município é um campo de futebol. Ele, se quiser ir jogar, tem que jogar na Cidadela ou no campo de São Paulo, ali nos Saiotes ou no outro sítio, né? A raridade não consegue ter. Ele não estudou, vai para fora. Ele consegue, tem espaço para levar o filho no jardim do bairro para ir para correr um pouquinho. Mas Angola o filho não tem isso. Ele vai levar esse filho para Angola, esse filho depois vai começar a fazer confusão, vai dizer papá que não tem isso, não tem aquilo. Portanto, o angolano quando vai para fora, quando regressa, já não é a mesma coisa, mas continua sempre a ter aquele sentimento de amor a Angola, de querer que se faça também de Angola um país próspero, e penso que nós vamos conseguir isso. Em 75, Angola já era um país meio avançado. Nós já éramos os grandes produtores e exportadores do café, já tínhamos já praticávamos agricultura, nós até já tínhamos fazendas que produziam os produtos para fornecer ao exército do apartheid da África do Sul, ali na Mas talvez, fronteira. José Gama, esse modo de dizer que já tínhamos, não tínhamos. É aquilo que os portugueses deixaram. E nós não Mas era conseguimos. nosso. Sim, era Sim, nosso mas por era... direito de captação no momento de adquirir digamos, a independência, mas depois não conseguimos manter aquilo, José. Né? Não conseguimos Sim, mas não manter, conseguimos então. manter porque a nossa independência foi diferente. A nossa independência foi dar corrida no colono. A loja do branco, partíamos. A nossa independência foi assim: o sul-africano bebeu dos erros que o angolano cometeu. Quando ele deixa cair o apartheid, o sul-africano não procurou partir os centros comerciais, não destruiu as coisas que o branco fez. Herdou tudo, deu sequência, deu continuidade. Nós não, partimos tudo. E como consequência, o que aconteceu? Nós continuamos atrasados. 48 anos. Há coisas que nós estamos a fazer hoje que o branco já tinha deixado. Nós, quando estamos a olhar fotografias da era colonial, do Ambo, que era Nova Lisboa, das fazendas, parece até que estamos a olhar para o futuro. Quer dizer, o passado parece-nos até que O que o passado futuro. era o futuro, né? Então, mas mesmo assim, nós ainda precisamos. Há necessidade dos nossos líderes, embora eles viajam também, ter a habilidade de pensar no angolano. Por isso é que eu dizia que o nosso debate deve ser científico e não ideológico. Não pode pensar, por isso aqui vai beneficiar o povo, o povo vai pensar, o povo vai pensar e amanhã vai me questionar e amanhã não vota em mim. Não, é importante deixar as bases. Nós precisamos construir um Estado que sobreviva à morte do MPLA. Um Estado que sobrevive à morte da UNITA. Estes partidos um dia podem acabar, mas o Estado vai ficar. Então nós temos Tem que que preparar este continuar. Estado. O Nelson Mandela, quando assumiu o país, ele deixou uma estrutura de Estado que sobrevive
a morte dele, o Mandela já não está, e o Estado continua. Os ideais Uhum. dele estão aí, Ok. continuam. É isso que nós devemos fazer. O MPLA que está no poder deve fazer de Angola. Não pode pensar, não, se eu deixar isso assim, a UNITA vai ganhar, a UNITA vai... Não, tem que pensar Angola. Deixa aquilo estruturado para que quem vai governar, vai servir o país, vai andar. Tem que ter políticas de Estado, políticas nacionalistas a pensar em Angola e não no partido. No partido. Olha, nós estamos a chegar quase ao fim. Se há alguém que tem necessidade de chamar e colocar a sua opinião, uma pergunta via telefónica, o WhatsApp você já tem o número, então chamem. E uma grande lição que nos deixa aqui e um desafio, José Gama, é o nosso debate agora tem que ser que devemos ter um país mais científico, ou melhor, o nosso debate tem que ser científico e não ideológico. Pensar de forma científica e não de forma ideológica. E assim eu coloco a pergunta do nosso mano, aqui, o Mauro Cardoso Gama. A guerra é a opção para mudar Angola para melhor? José. Bom, nós já tivemos guerra em 75, aliás, antes de 75 tivemos duas guerras, a Guerra da Libertação Nacional e tivemos a guerra entre MPLA e UNITA, que fez mais vítimas que a Guerra de Libertação Nacional. Estas duas guerras provou, pelo menos a de Libertação Nacional, esforçou o colono português até consciência e nos tornarmos um povo independente. Mas a guerra de libertação nacional entre os dois movimentos, MPLA e UNITA, provou que ela não trouxe benefícios, grandes benefícios para o país. Ou melhor, trouxe mais estragos do que outra coisa. O único benefício que trouxe é que, no fim do dia, colocou as partes no campo das negociações. O MPLA acreditava que Angola, a semelhança de outros países, não estava preparada para a democracia e a UNITA impôs ao MPLA reformas na Constituição, deixando cair o Partido Único, para termos um sistema multipartidário. Este foi o ganho que este conflito trouxe. Depois tivemos mais outra guerra pós-eleitoral que causou atrasos ao país, que até hoje nós continuamos a viver. Nós, se não tivéssemos esse conflito, teríamos, se calhar, teríamos um 75 com os três movimentos, teríamos eleições depois da proclamação da independência e nunca não teríamos guerra e o país estaria avante. O país, como disse, ficou atrasado 48 anos. O Zumbi está a dizer aqui que a África do Sul, os brancos controlam 90% das riquezas. O que acontece é que na África do Sul, o poder político está com os negros, com a ANC. O poder econômico está ainda se sente que está nas mãos dos brancos, porque a África do Sul, uma das suas fontes de riqueza ou do seu hoje ainda é a agricultura. E muitos campos, muitas fazendas agrícolas, na sua maioria, está nas mãos dos brancos. E não é o ANC, o Partido de Júlio Malema, já fez muito trabalho no sentido de passar algumas fazendas para os negros, mas está a ser difícil porque aquilo está tudo já acorrentado. A fazenda pertence ao dono, ao proprietário, fazendeiro. Se ele morrer, aquilo passa para o filho, depois passa para o neto. Está mesmo acorrentado. Agora, o debate que tem havido aqui é no sentido de que aquelas terras que não estão a ser usadas por esses fazendeiros, então que seja cedida para alguns cidadãos de raça negra. Mas, voltando à questão, o poder da África do Sul político está nas mãos do ANC. Aliás, é o ANC que tem até a maioria parlamentar no Parlamento e quem tem a maioria parlamentar dita a regra de jogo. Agora, é o político que às vezes dita as regras também do
do poder econômico, embora que o poder econômico tenha capacidade de influenciar também o poder político. Ok. José Gama, temos aqui a última chamada, não vamos receber mais outra chamada. Esta é a última e vou pedir para o mais velho Pedro ser mesmo muito sintético. Depois dessa chamada que vamos ouvir, temos um áudio que já nos foi mandado também com antecedência, mas primeiro vamos nesse telefonema, que é uma chamada live, depois vamos na mensagem que nos foi deixada aqui no box. Mais velho Pedro, tens o microfone. Sim, obrigado, Alva. Bem-aja. Queria agradecer também a presença do Zé Gama, um jornalista investigativo que eu muito estimo e tenho visto que as coisas dele é mesmo com precisão. Portanto, ele é até um bom historiador. Angola, Zé Gama, você bem disse que Angola era um país industrializado. Nós fomos a primeira potência econômica em África de 75 até aos anos, eu acho, 68. Porque vocês estão a ver a Avenida dos Combatentes, foi construída em 62 para cima. Só com dinheiro do Café do Luís. Não só os combatentes, mas aquele bairro todo, até da Uli, a Olivete, lá, todas aquelas partes em Pirão. Bom, Angola foi um país industrializado. Mas o que nos carenciou, Zé Gama, foi os governantes. Porque falaste muito bem da África do Sul. Nós tivemos uns governantes que escovavam a boca com paus com carvão e depois iam buscar as prostitutas no Marçal e começaram logo a colocar naquelas casas que eles mal conseguiam fazer manutenção. E já estavam nas baixas, nas engodotas, etc. Aquelas casas onde corremos os colônios. Então, a Angola começa já o desequilíbrio daí do país. Mas essa narrativa, Zé Gama, vem porque não aceitou a democracia. Porque se em 75 foi implantar-se a democracia, ou o MPLA implantasse o poder popular, porque essa retórica que nós temos hoje das autarquias é o poder popular. É o poder do povo, é o RIC. Ele não aceita, ele vem como calúnia. Então, caímos todos na calúnia. Quer dizer, o país não está assim, porque só o cidadão angolano é doente. Não! Quem construiu a Angola não foi chinês. Quem construiu a Angola não foi moçambicano. Aqueles pedreiros todos dos congoleses que eu vi, porque eu já tinha 8, 10 anos. Eram malanjinhos, umbundos, que chegavam então a construir. A Avenida Brasil, a Marginal. Portanto, nós não precisamos de mão de obra estrangeira. Precisamos de um arquiteto, não é? Mas eu já na industrial, já tínhamos muitos arquitetos, porque os portugueses formavam muitos pretos angolanos. Não sei, eu sei que você é jovem, mas tens o conhecimento que a escola industrial formava muitos arquitetos. Muitos arquitetos e mesmo para a indústria. Porque nós tínhamos indústrias, tínhamos a Quedal, etc. Tínhamos indústria FTU, a fábrica de tabaco, cigarro, etc. Tínhamos tudo em Angola. O que nos fracassa é mesmo um empelado essa. Porque aquela gente vinha no mato roubar galinha, roubar cabrito. Chegaram, ocuparam as casas. E ocuparam as casas como as empresas. Você viu o destino da Macambira. Você uma vez cigarro. A Macambira, eu estudei aí
estudei no São Domingos anos e anos. Eu estudei no São Domingos de 66 até 70. Depois ali fui na Liga Africana, porque eu deveria fazer o exame da quarta admissão. Então, no São Domingos eu não podia fazer, tinha que fazer para lá. Então, a Macambira era uma empresa, até mesmo o EPEL ainda aproveitou. Uhum. Portanto, Angola, no estado que está, não há nenhum dos responsáveis, não há dois. Há só um, é a democracia. Se na primeira hora aceitássemos a democracia, que estava programada dos 3 partidos a ir para a democracia, um partido não caísse do lado da corrupção, não tem que correr o outro, porque o outro vai ganhar, vai ficar. Eu acho que nós estaríamos assim. Correu na África do Sul, o exemplo da África do Sul, você está parabéns. Houve uma transparência, quer dizer, amigável. Uhum. Mandela e o ANC, podia ser no ANC, podia ser um outro partido, mas eu acho que as coisas corriam bem. Ok, mas velho, o tempo... Mas velho, o tempo... Mas velho, o tempo... Não temos nenhuma imprimaria. Eu acho que você é muito angolano. Não temos... O tempo, mais velho. Tá bem. Só vou terminar. Não temos nenhum... Ziga, temos uma imprimaria em Angola onde podem imprimir os nossos livros. Onde é imprimida a nossa moeda angolana? O quadro. Desculpa, professor Zegama. Você é um angolano, genuíno. Um jovem angolano. Como é que você vai chamar país Angola? Não temos livro de história, não temos nada. É um país acabado. Há muita coisa a se rever naquele país. Mesmo no ensino, na educação, na industrialização do país, está tudo quebrado, meu irmão. Zegama, muito obrigado. Obrigado, Beaja. E bom domingo. Ok. Muito obrigado nós. José Gama, não sei se querias dar uma réplica assim muito sintética, porque tem um áudio para fazer também ouvir sobre uma fala que desenvolveste aqui. Não sei se queres já falar ou queres escutar. Não, o mais velho falou, está certo. Na era colonial havia a fábrica da Macambira, que o MPLA depois aproveitou, que é uma fábrica que produzia sapatos lá ali no bairro Nelito Soares, e nos últimos anos eles destruíram aquela fábrica já não existe, o espaço não há nada, serve agora para os marginais à noite lá se congregarem, e isso para ver que não tiveram visão nem agenda para com aquela fábrica. E hoje o país precisa estar industrializado, precisa de fábricas, precisa de meios, e o espaço, infelizmente, e é doloroso ver aquele espaço que deveria ser aproveitado e estar assim, sem nenhum plano ou agenda que as autoridades têm para com ele. Uhum. Ok, então vamos nesse áudio que nos mandaram e depois vamos na conclusão com José Gama. Boa noite, Álvaro Mendes. Boa noite, José Gama. Bem, eu queria apenas lamentar sobre a pergunta que acaba de fazer, uma pergunta que mexeu comigo, sobre os sonhos que cada um de nós tem sobre Angola, o futuro de Angola. Que Deus nos ajude, realmente que Deus nos ajude, porque isso às vezes pode até causar dissabores, pode causar, digamos, emoções incontroláveis, porque é como você ver que a tua vida praticamente não vale nada ou não valeu nada em relação àquilo que você deveria representar para o seu país. Porque, em primeiro lugar, imagine, creio que tanto o José Gama, que já vou vendo ali uma pequena barba branca, também o Álvaro, já tem idade ali, que os seus pais, creio que são daqueles também que lutaram pela independência, como o meu pai.
Sim, sim. E tudo que os nossos pais nos diziam, pelo menos o meu, vocês agora é que vão gozar dos direitos de Angola, serem felizes. É isso que meu pai me dizia. Porque eles lutaram contra o colono e viram o que pelo menos era a colonização, digamos, aquilo que nossos pais beneficiaram, pronto, infraestruturas, fábricas, e tudo. Angola, pelo menos, que estava a projetar uma imagem de um futuro melhor. E que se aquilo, pelo menos, caísse nas mãos dos próprios angolanos, quer dizer, ele pensava que então teríamos um paraíso, teríamos aqui uma Angola realmente dos sonhos. Mas pronto, diretamente nós fomos mergulhados numa guerra de ambições desmedidas, principalmente do MPLA, e juntamente com o seu grupo aí dos comunistas, que acharam que eles é que tinham que controlar a África pelo comunismo, e então mergulharam o país nessa desgraça. Por causa de ideologias que não têm pernas para andar. Mas mergulharam todo um sonho de uma nação na lama. De maneira que não se vê por onde foram as empresas, pelo menos que o colono deixou, as fábricas que já produziam café, pó, quer dizer, digamos, pronto, e tudo que era enlatado, tudo que era embalado, que já era produzido aqui, comercializado lá fora. Angola era, parece, o primeiro produtor de café em África ou qualquer coisa, não sei, mas era uma grande produção. E hoje em dia teríamos, pelo menos, refinarias industriais, quer dizer que de uma grande dimensão, o emprego em Angola não seria um problema e teríamos, pelo menos, asfalto em toda parte, porque temos condições para ter asfalto em toda parte, e teríamos uma educação daquelas, porque eu vi, pelo menos, eu não vivi no tempo do colono, não estudei no tempo do colono, porque eu tinha 2 anos no tempo da independência, tinha 2 anos. Então, não posso falar da educação, mas pelo menos a 4ª classe, você imagina só a 4ª classe do colono, o que era, e eu pude ver alguns vídeos também da escola, da educação da UNITA, na Jamba, e tudo mais, aqueles vídeos deles ali. Você vendo no ensino primário, já ensinavam coisas que você entende que estão aqui, o trabalho estava a ser bem feito. E os quadros da UNITA formados naquelas escolas ali, você pode ver hoje a coerência que eles têm. Então, a educação praticamente foi arrasada porque o MPLA entendeu que tinha que aplicar a mesma arma que o colono destruiu com ele em Angola sobre a educação, sobre a formação, embora até que o colono deu mais ou menos o que o MPLA não consegue dar. Quer dizer que eu, por exemplo, vivi uma cena no município de Coango, creio que nos anos 2005 até 2010, que eu estive aí naquelas áreas. O administrador do município do Coango, não posso dizer que impediu. Pronto, impediu sim. Não posso dizer que ele não, mas ele impediu que houvesse, digamos, acima de 6ª classe. Quer dizer que ninguém poderia estudar acima da 6ª classe, porque ele só tinha 6ª classe. Então deu-se ao luxo mesmo de dizer que está pronto aqui, isso vai ter 6ª classe. E foi assim até quando ele concluiu. Eu creio que quando ele passou já para o 2º ciclo, por aí entrou para o médio, acho que é assim que ele permitiu ali que também pudesse acrescentar outras classes, outros níveis. Imagine. E é isso que nós temos. Dirigentes, primeiro, mal formados, porque foram todos formados aí na Rússia, em Cuba, não sei se aonde, com uma formação miserável e tudo mais, que não corresponde com a dimensão, digamos, da competição intelectual e científica e tudo mais que nós temos hoje em dia no mundo, não se compadece com aquilo que foram fazer lá na Rússia. Então eles sabem, estão com medo de que realmente se puderem deixar os jovens formarem-se, dar uma educação como deve ser, de qualidade, eles serão ultrapassados. Só mesmo desses que saíram fora, vocês que estão lá na Itália, outros na África do Sul, outros nos Estados Unidos, o MPLA anda com medo de vocês. Se não conseguir controlar vocês, se ele não consegue controlar vocês, ele não vos dá espaço. Não vos dá espaço porque vocês não querem se reduzir à baixeza intelectual que eles têm. Então,
não temos aqui nenhuma luz no fundo do túnel, a menos que se saque o MPLA para fora. Enquanto o MPLA estiver no poder, não há futuro. E a educação é do jeito que já falei. Aquela característica daquele administrador do Coango corresponde a muitos quadros, muitos dirigentes do MPLA que pensam dessa forma. Transformaram o ensino como um negócio e de maneira que isso tudo não tem como se valorizar. Que para mesmo os tais colégios que eles criaram ali, as universidades privadas que fizeram por ali, qual é o nível? Isso é só como disse, pronto, lá Jesus na cruz pedindo água, lhe deram vinagre. E o povo aqui pedindo educação, lhes dão algum colégio. Eu pessoalmente, minha filha, para terminar, a minha filha, agora que fez 7 anos, eu tive que, pronto, isso já foi uma mão de Deus. Porque quando entrei nesse bairro, não havia sequer uma escola pública, uma escola de verdade. Que havia aqui são explicações. Mas havia ali um projeto que seria a escola pública e o administrador do distrito estava a lutar, quer dizer, queria fazer, digamos, aquilo um colégio. Eu, pessoalmente, peguei aqui alguns moradores, fomos até a bancada parlamentar da UNITA, introduzimos o processo até no parlamento. Foi graças a a bancada parlamentar da UNITA que levantou a situação desse bairro lá no parlamento. Foi só naquele momento que o administrador, como o ex-secretário do município, já era deputada do MPLA lá no parlamento, se apercebeu do dossiê, com aquele medo, pronto, informou o administrador que estava aqui no distrito e rapidamente o administrador transformou aquilo de colégio para a escola, construíram essa escola a correr. É só assim que nós conseguimos ter uma escola pública aqui no bairro, aqui no distrito, aqui, pronto, do Ramiros. Mas é um problema sério. Então, com essa mentalidade, eu não vejo o sonho dos meus filhos. E quando eu penso nisso, eu lamento. Porque se a minha mãe, o meu pai, disseram que vocês vão ser os que vão gozar, vão ter... E não aconteceu. E imagino que meu filho, agora tenho que... Oh, meu Deus, pronto, não vou falar mais disso. Assim terminou o nosso mano. José Gama, desculpa, são 8 minutos. Temos que permitir o nosso irmão expor a sua opinião. Eu não sei, desses 8 minutos que ouvimos, qual é a tua percepção, a tua leitura. Ele veio de encontro a algumas coisas que disseste. Ele criticou a questão das ideologias. Criticou, por exemplo, também como posso dizer, o egoísmo e a hipocrisia de certos decisores públicos, não é? Decisores políticos. Por exemplo, este administrador que não permitiu estudantes andarem para além da 6ª classe, e são coisas que nós vivemos em Angola. Então, José Gama, em título mesmo de conclusão, o que é que tu querias comentar sobre o que acabamos de dizer? E o que é que tu tens também para acrescentar sobre a temática de hoje, a nossa geração e o país dos sonhos? José Gama, o microfone é teu. Bom, eu também ouvi com muito interesse e antecipação o que o nosso camarada esteve a falar, a abordar. Concordo também em muito daquilo que disse. Também concordo sobre as responsabilidades que se atribuem aos políticos, né? E agora, nós, quanto jovens, temos que perceber que o futuro é um sonho, e esse sonho tem que ser sonhado por nós. Ninguém pode dormir os nossos sonhos. Só nós mesmos é que podemos dormir e sonhar. Ninguém sonha por ti, ninguém passa fome por ti, ninguém pode passar sede por ti. Portanto, tem que ser responsabilidade de nós jovens, a juventude, da nossa geração da democracia,
pensar no país, pensar no Estado de Direito e democrático, e um Estado de Direito e democrático que nós precisamos para o país deve ser assente em vários pilares, pelo menos em 3 pilares. E o que nós precisamos é termos um país com um poder legislativo, que é a Assembleia, onde se vai discutir as leis. Precisamos de um país com poder executivo para executar as políticas do país. Precisamos de um poder judiciário, que é o responsável pela administração do Estado e para a aplicação da lei. Precisamos também de uma Constituição verdadeira, porque a que está precisa ser revista. É uma Constituição que dá plenos e enormes poderes a quem vestir o macacão de Presidente da República. É uma Constituição que não dá direitos, por exemplo, ao cidadão angolano para ser presidente ou concorrer a presidente do país. Quem quiser concorrer tem que se pendurar num partido político. Logo, essa Constituição já discrimina o cidadão. Suponhamos se a pessoa for religiosa e não quer se meter nos partidos, não consegue concorrer com esta Constituição. Precisamos também de um sistema eleitoral verdadeiramente independente, que não sofra interferências de ninguém. Precisamos de um sistema com direitos humanos, em que o governo passa a respeitar os direitos humanos e passa a garantir também os direitos fundamentais das pessoas. Precisamos de separação de poderes. É necessário que os governantes tenham a habilidade de não misturar governo com justiça. Vimos há umas semanas o presidente do Tribunal Supremo a estar no aeroporto junto dos ministros para receber o presidente da República que chegava da Itália, como se fosse também membro do governo. Isto não se pode em nenhuma parte do mundo. Os juízes vão ao aeroporto buscar o presidente. Precisamos de uma sociedade civil também forte, que são as organizações não governamentais, os grupos de defesa dos direitos humanos, os sindicatos. Há uma lei que o Presidente da República está a aprovar, que lhe faz ele ter a tutela e o controle de direito das ONGs. Esta lei impede e ela passa por cima desse princípio de termos uma sociedade civil independente. Portanto, a juventude, se quer ajudar na implementação de um Estado de Direito democrático, deve lutar para esses 8 itens que acabei aqui de numerar e estar sempre confiante que, tarde ou cedo, o país vai se democratizar e temos que ser nós a lutarmos pelos nossos direitos. Ok. Muito obrigado, José Gama, sempre muito sintético nas suas respostas e muito focado, muito penetrante, muito conciso. Isto é que a nossa geração precisa. Precisa de ouvir mentes brilhantes como essa do José Gama, e queremos agradecer também ao contributo de vocês, muitos de vocês que estão aqui no chat, e agradecer os telefonemas que tivemos aí hoje e o áudio que ouvimos também do nosso irmão Sadianga, o nosso irmão de Sengomokene Bambi. Muito obrigado. José Gama, hoje não é a última vez, teremos muitas vezes aqui José Gama, vamos procurar intercalar José Gama com muitas outras mentes brilhantes para que os debates, a conversa aqui seja muito rico. Pedimos desculpas pela Juliana André, a Eduardo, que nos escreveu. Ela estava no tráfico, estava a fazer o percurso, digamos, Holanda-Portugal, e pelo caminho encontrou um tráfico que lhe atrasou chegar em sua residência em Leiria, por isso não pôde se conectar conosco. Pediu exatamente muitas sinceras desculpas, mostrou-me uma fotografia onde ela está no tráfico na autoestrada e era mesmo penoso. E pronto, por hoje nós nos limitamos aqui. Agradeço mais uma vez, José Gama, vamos falar em off depois. E, nossos manos,
A próxima semana estaremos recheados. Vamos voltar novamente com o debate sobre a África, a geopolítica africana. Vamos ter dois convidados excepcionais. O Luís de Castro estará conosco com Gica Tetemba no Ecos e Factos, e teremos uma sessão também especial com o Maibro Viegas. Então, estejam ligados sempre no Bem-Aja, e estamos aqui para dar a nossa contribuição sempre a emancipar as mentes dos angolanos e dos africanos. Estamos juntos e nos vemos na próxima. E nós vos saudamos. Alê. Tchau.